chegou o Samuel Cravin no ouvido depois do meu irmão e disse para ele: você faz uma relação de todos os instrumentos que você precisa para essa banda, que eu vou mandar. Sejam bem-vindos. Este é o canal Prosa de Monte Alegre. A nossa proposta é contar um pouco da história antiga e a história recente. Estamos, então, mais um evento dessa semana, 20ª Semana Nacional do Museu. E a nossa proposta, então, é contação de causo, né? Então, para isso, a gente trouxe algumas pessoas importantíssimas na nossa história, né? A história do tempo do nascimento da vila de Monte Alegre, de Lagoa, enfim, né? Para a gente trocar essa ideia. E eu tenho certeza que o assunto nosso não se esgotaria aqui, por causa que nós temos pessoas que têm um conhecimento muito vasto mesmo da história, né, de Monte Alegre. Então, com certeza, não se esgotaria aqui hoje, nessa noite, né? Então, eu vou pedir para a Margarete fazer uma leitura inicial para contextualizar a nossa ideia. Nosso município é jovem, tem só 58 anos de idade. Os registros históricos são formais e nem sempre detalham a vivência dos personagens. Antes de ser Telêmaco Borba, foi Cidade Nova. E antes de ser a nova cidade, foi Monte Alegre. Foi Monte Alegre do Tibagi e nasceu de uma fazenda, a Fazenda Velha. Era um sertão inóspito. Trabalhadores vindos do mundo inteiro transformaram esta região. Aqui, cada um deixou um pouco de si e cada um levou um pouco do outro. Assim foi o início da nossa cidade. Cada pessoa que está aqui nesse momento é um acervo, com suas vivências e as histórias de suas famílias. A história é tão rica, né, que a gente imagina que a importância dessa gravação que está sendo registrada, porque você não consegue amar aquilo que você não conhece. Então a gente tem aqui o Chico Moreira, a Wanda Aioli, o Jonadab Mateus. Cada um tem uma história. Estão abrindo então a porta das suas casas, da sua história, né? E vão contar coisas interessantes, né? Que isso vai estar nesse livro que está sendo registrado hoje aqui, nessa semana do museu. Ele pergunta então: Chico, da onde que você veio, Chico? Bueno, eu vim da Lagoa, vim de Lagoa. Quem veio da Lagoa, quem nasce na Lagoa é sapo. Eu nasci em Lagoa. E nasci em 44, exatamente, o ano em que estava a fábrica já finalmente, não é, da construção. Se não me engano, a primeira tonelada de papel saiu em 45. Acho que é por aí. Por aí. E eu tive o privilégio de ter acompanhado o crescimento e o desenrolar dos acontecimentos da área florestal e de Lagoa em particular. Então, eu queria aproveitar e cumprimentar o meu amigo Cassiano, filho do amigo do meu pai, Gibi, filho do Gibi. Ele e o meu pai foram grandes amigos, trabalharam juntos no departamento de subsistência da Klabin, então, chamado Departamento de Subsistência. E eu queria cumprimentar o Cassiano porque essa iniciativa é uma iniciativa extremamente louvável na medida em que exterioriza coisas que provavelmente morreriam conosco. Então, feliz é o povo que tem uma história para contar. E nós não poderemos ser diferentes aqui em Telêmaco Borba. Verdade. Antes da gente passar, eu quero que se fale depois a respeito da Lagoa, algumas
pormenores e tal, que é muito importante, porque Lagoa foi o centro nervoso, né? O começo tinha uma habitação na Vila Mauá, que era na construção da usina, e tinha a outra vila que era na Lagoa, que era o centro mesmo. Ali tinha a serraria, dali saía as madeiras e tal. Enfim, ali, antes de sair a Vila Harmonia, né? Ainda teve a vila próxima da fábrica, dentro da fábrica tinha outra vila, que daí, mais tarde ficou chamada de Harmonia Velha. Daí nós temos, então, por exemplo, um estrangeiro, né? Como eu falei assim, as pessoas que estavam chegando, ou estavam fugindo da guerra, perseguição por causa do Holocausto, enfim, e ninguém sabia que a guerra iria terminar em 45, né? Começou em 39, 45. Então, nesse meio tempo, quando o Getúlio, através de uma pressão ali, necessidade de constituir a fábrica e realmente recuperar e ter a certeza que teria a imprensa escrita em evidência, né? Então começou a surgir, então as pessoas vieram, vários estrangeiros. Imagina você, por exemplo, ter que deixar a tua casa com uma mala na mão e alguém fala assim, põe tudo nessa mala e vai embora, né? Se perdeu a tua pátria, se perdeu tudo. E essas pessoas foram acolhidas em Monte Alegre. E disso eu peço para a Wanda, então, contar um pouquinho. Como é que foi a história do seu Augusto, dos irmãos dele? Meus pais vieram da cidade de Oroz, cidade do município do Ceará. Por que eles vieram para Monte Alegre? Ele veio para montar as turbinas da usina hidrelétrica de Mauá. Ele era técnico mecânico. E quando aqui no Brasil chegou, porque ele era um imigrante, ele fugiu da guerra e veio para cá. Ele veio da Áustria. Veio da Áustria, ele era austríaco. Então ele foi para o Rio de Janeiro, onde foi trabalhar em uma estatal do governo, indicado para fazer montagens de turbinas hidrelétricas no Nordeste. Trabalhou por lá em várias cidades. Quando terminou a montagem, o engenheiro, Dr. Luiz Vieira, estava aqui em Harmonia já. Exato. Como um dos diretores da Klabin. Ele tinha que voltar para o Nordeste para buscar a família. O doutor Luiz Vieira não permitiu e fichou ele no grupo da Klabin para ser o chefe de manutenção mecânica, onde ele ficou por mais de 30 anos, como chefe geral de toda a manutenção mecânica. E nessa vinda, trouxe com ele de 30 a 40 nordestinos. Nessa época, os nordestinos, através do meu pai, para trabalhar na manutenção, na montagem, né, da Klabin. Então, o doutor Luiz Vieira não permitiu que ele fosse embora. E em 44 ele voltou para buscar a família, que não era a esposa e eu, filha. Aí veio para cá e quando da fábrica que tinha lá dentro da área Fabril mesmo ali, dentro, né? Da área Fabril ali. E ali a gente ficamos uns anos ali, onde o próprio grupo da Klabin começou a construir a Vila de Harmonia, onde tem hoje a Avenida Brasil, tem as casas de material, que lá era tudo de madeira. E a alvenaria foi feita na vila e na frente ali na Avenida Brasil. Uma das casas foi destinada ao pai. Por lá, a gente mamãe ficou ali 44 anos morando naquela casa. Papai já tinha, quando ele completou isso, papai já não estava mais conosco. E papai foi um baluarte. Com muito orgulho eu digo isso. Foi um baluarte para a firma. E ele abraçou de coração e vestiu a camisa, como dizem, né? Com muito
muito fervor, muita garra. Determinação, né? É isso mesmo. Mas me permita só uma parte, assim, eu sei que a gente conversou, assim, en passant, né? A gente esteve na casa do Jonadab, do Chico, da Wanda e tal, e a nossa conversa tiveram que mandar nós embora, porque a gente não parava de conversar, né? Mas então uma coisa que eu achei interessante, assim, me tocou profundamente, é quando você falou a forma com que eles chegaram. O teu pai e 2 tios também? Ah, sim. Você contou? Então você pode contar para nós? Eles fugiram, né? Chegaram em Santos. E lá em Santos, eles foram roubados. Eles não tinham mais o que fazer, como sair dali. Então, eles tinham restaurantes, eles trabalharam ali no restaurante, lavando louça, lavando copo, prato, cozinhando, para poder ter um pouquinho de dinheiro, para poder subir, para foram a pé, pela linha do trem, subiram para São Paulo. A pé de Santos a São Paulo? De Santos a São Paulo, pela linha do trem, eles chegaram em São Paulo. Um dos irmãos ficou na Áustria, veio mais tarde só. E ali, então, dali eles foram para o Rio de Janeiro, onde ele foi trabalhar nessa firma, nessa estatal federal. E aqui está o nosso irmão Jonadab, né? Jonadab, o pai dele foi um precursor da Assembleia de Deus, né? E ele morava na mesma rua. Então, tinha na Rua D, acho que era Rua D, lá no Caiubi, no fundão da vila do acampamento Caiubi. Próximo da bombinha da barraginha, né? E a igreja da Assembleia de Deus, a primeira igreja da Assembleia de Deus que teve nesse rincão, foi o pai dele que veio para fazer o pastoreio, né? Então, né, formação e tal, e a missão dele, né? Eu venho de Jaguariaíva e nasci em 5 de 9 de 1945. Meu pai é pastor e foi convidado para vir para a Harmonia para dirigir e liderar a igreja da Assembleia de Deus em Harmonia. E isso aí se deu no ano de 1952. Eu, na época, estava com 7 anos. Então, quer dizer, a minha vida inteira foi praticamente aqui em Harmonia e Telêmaco Borba. Porém, a vinda do meu pai aqui para a igreja se deu por várias razões. Ele já tinha estado fazendo batismo aqui ao lado do Harmonia Clube e nesse período aí o pastor convidou ele posteriormente que ele ia se mudar daqui de Harmonia para ele assumir a igreja. Daí aconteceu que ele veio, assumiu a igreja e na época tinha banda, tinha coral, a igreja cheia e a gente tem muitas fotos a respeito desse acontecido. Só me diga uma coisa antes de continuar. Vocês vieram quantos irmãos? São 7 irmãos. O Jason, o Mateus, Jonadab, que sou eu, né? Daí a Débora, que mora em Brasília. Tem a Dorcas, de saudosa memória. Tem o Braulinho e a Leni Janson Mateus, que é o nome da minha mãe. Os 2 últimos foi o nome do meu pai e da minha mãe. Na Porta da Lagoa, ainda hoje eu conversava com o Orlando, com o Crush, né? Falando sobre a parte da serraria, a parte da movimentação. Você sabe que na Lagoa tinha cinema, né? Nós estamos falando de década de 40, tinha cinema. Tinha acho que uns 2 clubes, tinha futebol. Tinha 2 clubes. Então, eu vou contar assim, o mais rápido possível.
A sequência é assim, ó. O primeiro acampamento efetivo, quando o Klabin veio se instalar aqui, foi na Fazenda Velha. Da Fazenda Velha, o pessoal veio para Lagoa. E de Lagoa, então, Lagoa virou um tipo, hoje, palavra moderna, um hub. Se expandia para Harmonia, fábrica, Mauá, usina. No quilômetro 20, não, adiante do quilômetro 28, um pouco, tinha uma olaria. Dessa olaria saíram os tijolos que construíram a fábrica, lá no 28. Em Lagoa tinha uma grande serraria, movida a locomove. Para quem não sabe, locomove é uma máquina a vapor que gera energia para poder tocar a serraria. Como se fosse uma Maria Fumaça sem roda, né? No caso... Exatamente, uma Maria Fumaça sem roda. Você definiu maravilhosamente bem. Então, na Lagoa tinha essa serraria, grande serraria, que fornecia a madeira para a construção de tudo que precisava. Lagoa teve um dos hotéis mais luxuosos na época do interior do Paraná, que era o Hotel Lagoa. Era chiquérrimo. Era um hotel que tinha piscina. A piscina depois foi a piscina do Araucária. O Araucária herdou a piscina do Hotel Lagoa. Lagoa também teve o primeiro cinema de Monte Alegre, e tinha 2 clubes, o Esporte Clube Klabin e depois, mais tarde, o Grêmio Recreativo Araucária. O Klabin veio primeiro, né? E o Klabin era um time de futebol, né? Era mais futebol, mas tinha sede social e tinha bons bailes também. Então, assim foi Lagoa. De Lagoa partiu, como a Wanda lembrou bem, de Lagoa partiu o pessoal. Não sei se foi a Wanda que falou ou foi você. Acho que foi. Foi você que falou. Então, de Lagoa partiu o pessoal para a construção de Harmonia. E assim essa é a história. Na época, em todo o Paraná, na região, vocês podem imaginar assim os boatos que circulavam sobre a construção da grande fábrica da Klabin, né? Até porque ninguém sabia o que era uma fábrica de papel e celulose. Papel, né? Na verdade, você falava em papel. Papel imprensa, você falava, né? Papel de imprensa. A Klabin nasceu... Papel de imprensa, nós comentamos já a história, Chassi Chateaubriand no meio, aí, que é um dos pais dessa história, né? Muito bem. Mas, então, havia muitos boatos, né? Assim como hoje em dia se fala em fake news, né? Mas era boato, antigamente era boato mesmo. E a minha mãe foi vítima de um desses boatos, né? Porque quando ela estava vindo para cá, alguém disse para ela que Lagoa era uma cidade de grandes prédios, grandes avenidas, arranha-céus, que ninguém conseguia enxergar o fim, coisas assim. E o que deixou a coitadinha, jovem, né, imagine uma moça, minha mãe tinha, sei lá, devia ter seus 20 e poucos anos, nervosa, né? Como é que ela ia achar o meu pai numa cidade grande dessa, com arranha-céus para lá e para cá? Então, isso são histórias dos boatos que circulavam na época. Tinha o time do Klabin, né? Então, o time ele era Alve Celeste. Alve Celeste, Exatamente. Então, para quem vê aquelas fotos do campo e tal, aquela faixa azul, era azul, né? E daí, quando foi eu lembro que tem até uma reportagem, né? Que o jornal seria mais recente, mas a história aconteceu em 44, 45.
como o time do Cama estava meio enjoado, do Klabin, né? Do Klabin estava meio enjoado, que não perdia para ninguém da região e tal. Aí os caras vão trazer o Operário, o Fantasma. Já era Fantasma, né? Agora, acho que fez 110 anos, sei lá. E ele veio para bater no time do Klabin. Né? Resultado, estava terminando o segundo tempo e o jogo estava 2-1 para o Klabin. Porque, na verdade, todo mundo queria que o Klabin perdesse, porque os times da região, né, e tal, de Guardiaí, ou por aí e tal, estavam de saco cheio já, o time estava crescendo, né? Daí o Operário veio e não deu conta. Mas daí arranjaram um pênalti, já metade do segundo tempo, e o jogo terminou 2-2. Então essa história está escrita, o Cação conta na história do futebol e conta essa história do Cama. Daí mais tarde o Cama, em 48, ele traz o time do Klabin e vira, em vez de Klabin, daí ele passa a ser, em 48, passa a ser o Clube Atlético Monte Alegre de grandes resultados. Então, quando nós conversamos a respeito do ensino, da dificuldade do ensino e tal, em 53 o Getúlio Vargas inaugurou, ele teve em janeiro de 53, ele inaugurou o Grupo Escolar Manuel Ribas, né? Mas antes disso, eu acho que teve uma escola ali na Vila Operária, que acho que era 9 de julho, né? Então estavam se virando, né? Como dava, como podia e tal, mas a estrutura da empresa estava se preparando, daí em 53, então, inauguraram o Grupo Escolar. Mas fora isso, você tem uma história, por exemplo, com relação à você teve que sair, né? Você foi embora por causa que... Eu fiz até o 4º ano. Aí o 5º ano, na época chamado de admissão, teria que fazer fora. E aí não, nós fomos, e aí eu fui, me levaram para o colégio interno. Então ali, aquilo ali era muito bom. A gente era, sabe, tinha de tudo fácil ali. E as professoras tinham professoras boas, como tinha aquelas professoras bem brabinhas, que se você pisava errado, você era castigada. Mas as crianças eram tão comportadas e os professores eram bravos? Sim, desde já eram arteiras. Você era castigado, sabe de que maneira? Você levava palmadas com colher de pau na mão. Ou então, conforme a arte que você fazia, ou tarefa que você não fizesse, ou tirava a nota baixa, você tinha que ir para o canto da sala, se ajoelhar em cima de grão de milho. Sabe? Nós tínhamos uma professora terrível. Era a mais braba de todas. Em compensação, tinha outra professora, a dona Esther, que depois foi esposa do Dara. Não é do Cláudio. É do Dara Zekba. E o Cláudio foi a Janete. Ah, Janete. E nessa época, todo esse pessoal que trabalhava ali no escritório, Dara Zekba, Cláudio Lobel, e mais, Alfredo Leon, que era meu tio, que era um engenheiro químico. Esse povo ia na nossa casa, abriam, nem batiam na porta. Abriam a porta e iam entrando, e daí, vó, o que tem de comida? Iam na cozinha, abriam as tampas das panelas e, era nossa amizade. Naquela época, nós já éramos uma família, né? E aí eu fui até o 4º ano. E nessa época já tinha filhos de funcionários que já estavam em colégio interno. Então, lá fui eu, com 9 anos, 8 anos e meio para 9, lá fui eu para colégio interno. E cresceu o número. E nós tínhamos uma jardineira. Eu não consegui lembrar o nome do motorista da jardineira. Ele passava nas casas... Não era o Paladino? Paladino, exatamente. O Paladino, era a época de ir embora para o colégio, ele passava de casa em casa, levava. E ele sabia
que tinha 3 para deixar no Colégio Cajuru, 3 para deixar no Internato Paranaense, e no período de férias era a volta nossa. E ali na vila, nessa vila onde tinha a escola, ali também era o INSS. O prédio do INSS era lá. Era ali. Era ali também. A gente comentando essas coisas vem vindo na memória, né? Que só tinha uma saída da vila para lá e para cá era uma balsa. Não existia ponte. A ponte foi feita em 51, começou em 51 e terminou em 52. Então, e conforme os dias marcados, né? Tinha uma feirinha, né? As pessoas vinham na região maiores centros, né? Lajeado Bonito e tal. Eles vinham fazer a feirinha ali, né? E, inclusive, na época que estava a lei seca, porque a obra estava meio atrasada e estava com dificuldade, eles fiscalizavam porque não podia entrar cachaça, bebida alcoólica de jeito nenhum. Porque o problema, se tinha uma estrada, só tinha uma estrada para lá, só tinha uma estrada de ferro até Pereira do Sul, né? Uhum. Então, em 1948, foi implantada a empresa Cruzeiro do Sul. Já tinha voos regulares, imagina, né? Estou falando de 1948. Então, a saída era essa. Avião, em casos assim de acidente, alguma coisa mais complicada e tal, daí era por avião mesmo, né? Eu soube de pessoas que foi fazer cirurgia de emergência e tal. Mas a saída era essa. Era uma estrada ali, né? Uma estrada de ferro. Meu pai chegou em 42. Meu avô já tinha chegado na virada da dezena de 30 para 40. Então, 38, 39, meu avô chegou. Então, eles estavam fazendo o corte dos barrancos para fazer estrada de ferro, para a saída do papel, via férrea, né? Daí meu pai veio de Itapeva, né? Chegou em 42. Meu pai, ele tinha, para a época era uma coisa importante, ele tinha o primário, né? Então, ele nasceu em 16, em 32 ele já tinha o primário. E ele trabalhava lá em Tararé, daí a família mudou, meu avô trabalhava na Sorocabana e meu pai veio para Itararé junto com meu avô. E daí ele ficou um tempo em Itararé, daí quando ele até tinha tentado anteriormente, na virada de 30 para 40, ele tentou o garimpo aqui na região, ali na região do Natingui e tal, no Rio Tibagina, que era muito comentado, né? Mas daí quando meu pai veio, o aliciamento, a chamada das pessoas para virem trabalhar aqui era dessa forma. O preposto do meu avô, meu tio, João Santos, você conheceu o João Santos, né? Ele era o preposto, então ele fazia convidar o pessoal para trabalhar. Chegava lá assim, estamos captando mão de obra para levar para Monte Alegre do Tibagi, sertão, lá no meio dos Campos Gerais, na barranca do Rio Tibagi. E meu pai trabalhava nesse bar, na lanchonete, ele fazia pastel, trabalhava lá e tal, e tomava uns goles de vez em quando. Então ele veio em 42, meu pai. Daí terminou o serviço do corte de barranco para fazer a via férrea e o assentamento de dormentes e tal. Então ali estaria abrindo o caminho da via férrea. Meu avô chamava-se Construtora Santos, meu avô Fermino, né? Mas daí então ele vai lá para o Mauá, onde estavam construindo, né, a represa. Por isso que é interessante quando você falou, né, que Luiz Vieira, esse engenheiro, ele era assim vamos usar um termo bem clássico, ele era o braço de ferro que ele falava com a empresa e falava com Getúlio Vargas. Exatamente. Então, se tivesse que levar puxão de orelha, ele era o homem da frente. Ele era um dos diretores, né? Na ocasião, ele era um dos diretores. Exatamente. Então, é muito importante, realmente, né? Porque a gente, hoje, né, quem estuda, sabe, né? Hoje você estuda organização e normas, você estuda padrões, normas de segurança e tal. Naquele tempo não tinha isso, não. Entendeu? Então, naquele tempo você tinha que fazer muito mais agir do que falar. Né? E essas lideranças, assim como o teu pai, né? Porque eu tenho nossa, é muito profundo o meu respeito pelas pessoas, porque eu tive muitos amigos paraibanos, né? Então eles contavam histórias do Ceará, da Paraíba e tal. E quem os trouxe, né, foi o senhor Augusto. Como é que pronuncia o sobrenome Augusto? Porque é nome de rua aqui em Telêmaco Borba. Como é que Augusto Tubbs. Porque tem o trema no O.
Mas ninguém pronuncia então esse certo. povo, né? Esse povo, ele veio. Então até me permito mais uma vez fazer essa, porque aqui estava sendo feita uma represa de captação de água para a vila, que era a barraginha, a bombinha, né? A água cristalina que era mandada para a vila. Então era uma represa. A outra represa era da usina do Mauá, né? Que a finalidade era a geração de energia, né? E a outra do Rio Mortandade, que é da Unia Clube, ali, a barragem, né? Que também é captação de água para a empresa, né? Eu só fazer um parênteses sobre o Dr. Luiz Vieira. Ele era como se fosse o braço direito nessa época do Getúlio Vargas. Então ele foi o elo do governo com a família Klabin para que eles se implantassem aqui na fábrica, né? Então a força dele é que ele era quase que um enviado praticamente enviado do governo, né? Do Getúlio Vargas. Então ele tinha toda a força para trazer as pessoas, como trouxe o seu Augusto Tobschi e tantas outras pessoas de tantos outros lugares, né? Ele tinha essa carta branca de fazer isso, e ele se apaixonou por aqui, por Monte Alegre. E tanto que ele era para fazer o elo, e ele se estabeleceu aqui e trouxe a família. E ele foi o braço forte na construção da vila, na construção da fábrica, né, Wanda? Verdade, né? É verdade. Ele foi o indicado pelo Getúlio para tratar tudo com a família Klabin. É isso mesmo. Ele pediu para se desligar do governo e do cargo que ele tinha no governo e se estabelecer aqui para tomar conta do andamento da obra e ver o pontapé inicial, né? A produção, verdade. O papel saindo, né? Que era o que ele queria ver. Eu lembro que a gente batendo papo lá e tal, ele falou, né, que a igreja dava essa retaguarda, né? Então tinha banda grande, metais e tal, né? Daí o teu irmão estava na praça lá, né? Na praça. Conta como é que foi? Eu e o meu irmão Jason, nós dois éramos componentes da banda, mas a banda da Klabin. E quem liderava, fora o maestro, é o José Svieski, de saudosa memória. E, com o passar do tempo, essa banda foi doada pela Klabin para a prefeitura. E, na época, quem era o prefeito era o Dr. Dinizar Ribas de Carvalho, que, no momento que recebeu, ele escolheu o meu irmão Jason para ser o maestro da banda. Daí passaram muitos tempos e várias apresentações, e o meu irmão, cada vez a banda ficou melhor. E teve uma época, na Praça Samuel Klabin, que o Samuel Klabin estava presente e a banda estava tocando. E eu estava tocando e o meu irmão regendo. Chegou o Samuel Klabin no ouvido depois do meu irmão e disse para ele: você faz uma relação de todos os instrumentos que você precisa para essa banda, que eu vou mandar, mas no ouvido, e não conte por Ribas. Daí o meu irmão não contou, né? Não contou por Ribas. E acabou que chegou os instrumentos. É que o doutor Ribas tinha contado para ele que o meu irmão tinha uma vontade de fazer outra banda, ensinar com os mais jovens, uma banda jovem. E daí chegou os instrumentos, o doutor Ribas foi questionar: como é que você não me conta para mim? Daí ele repetiu de novo, né, porque ele questionou. Bom, daí ele pegou e ensinou a juventude, né? E a juventude a banda ficou muito boa. Daí ficou mais solicitado do que a nossa, que a gente já tocava, né? Mas daí tinha duas bandas, tinha a banda jovem e tinha a banda que já existia, que era
antiga da Crabim, que foi doada pela Crabim, né? É importante a gente bater esse papo assim, né? A partir desse movimento, dessas bandas, existem músicos desse Brasil inteiro que saíram dali. Saíram dali. Sabe? Veja bem o trabalho, né? O que é esse trabalho? Às vezes você não dá relevância para uma coisa. Verdade. E saíram músicos ali importantíssimos. Importantíssimo veja... nos quartéis, vários quartéis, pessoas bem classificadas, digamos aí, e se aposentando aí com o capitão, até capitão. Então, e tudo saiu. Agradeço meu irmão até hoje. Fica registrado mesmo, né? Eu queria fazer assim abrir um parênteses, né, só para dar comentar alguma coisa. Nós temos no canal nosso, né, uma retrospectiva, assim, uma passagem sobre o incêndio de 63. Lógico que é dentro da nossa bolha, da onde a gente viveu ali naquele momento, né? Eu criança ajudando na padaria ali da Harmonia, né? Que a Vila Harmonia já estava montada e tal, né? Recebemos assim, a Fazenda recebeu auxílio das forças, da Força Nacional, Aeronáutica, Marinha, Exército, né? Então, antes de passar por Chico, só queria fazer um comentário, e você conta essa história para nós, que teu pai estava viajando e você estava responsável pela igreja, né? Com relação ao incêndio, né? Eu estava para 17 e 18 anos, e ali na Avenida Paraná, aqui em Telêmaco Borba, na Central, Igreja Central, o pai viajou para Curitiba e coincidiu que ele ficou uns dias lá e houve esse incêndio. E esse incêndio aí, ele vinha causando muitos danos. E, como eu estava responsável pela igreja, a gente morava na casa pastoral ao lado da igreja, ali na Avenida Paraná, de madrugada apareciam os chefes da Crabim solicitando para mim abrir igreja e ligar o alto-falante, que eles precisavam de convocar os empregados da Crabim e quem mais pudesse ir ali para apagar fogo, né? E eu sempre atendia, sabe? Atendia. E no último dia, quando eles pensavam que ia precisar de mais alguma coisa, eles falaram comigo: acho que nós vamos precisar da igreja para colocar gente. Então, eu falei: tudo bem. Estava respondendo. Daí, no caso ali, acabou de que parou, não houve mais a necessidade e o fogo começou a diminuir, houve chuva, né? Então, mas foi isso aí, os detalhes. É interessante aquele comentário, que eu já tinha ouvido esse comentário, que dada assim, a precariedade no atendimento, as pessoas precisavam, normalmente a piazada, a molecada era convocada para fazer aquilo, cortar folha de bananeira, para botar assim nas camas, porque era um recurso assim primário, mas era o que tinha até se começar a fazer um atendimento, né, mais aprofundado e fazer a seleção dos casos mais graves, né? Isso ele estava comentando, né? Interessante isso aí, né? Houve muitas, a gente verificou na Feitosa ali, muita gente deitado nessas de banana, né? E o que protegia mais eles, e era precário, porque o hospital estava em fase de construção, né? Exatamente. Então, mas foi bem bolado. Agora eu pergunto para o Chico, né? Porque o Chico é o homem da engenharia florestal aí. Ele deve ter perdido os cabelos ali, né? Bueno, sem trocadilho. Eu vivi, quase. Mas foi queimado, viu? Mas eu vivi o incêndio de 63 e não vivi em Monte Alegre, porque nessa época eu estava servindo o Exército e nós fomos combater, a nossa companhia foi combater incêndio em reserva, aqui no Paraná, mas eu vivi essa época, sei do que aconteceu.
E depois de formado, eu faço uma análise melhor do acontecido, porque a gente estuda essa parte de incêndio florestal na minha profissão. E o que aconteceu foi tudo, secou o mato, secou tudo. E, naquela época, o Paraná era muito mais coberto de florestas nativas do que é hoje. Muito mais. Eu diria que 70%, 80% mais do que hoje. E o pessoal tinha o costume, não era proibido na época, de, quando chegasse um certo período, pôr fogo nas lavouras para, enfim, queimar para poder plantar. Vamos resumir. E coincidindo com essa situação de seca e geada... E vento. E vento, tudo seco, ninguém mais segurava o fogo que punha. Eles não conseguiam segurar o fogo. E aí o fogo foi se emendando um no outro e se expandindo. Bom, o resumo é que morreram muitas e muitas pessoas. Eu digo que morreram para mais de 600 pessoas, embora a estatística oficial fale em 400. Mas eu aposto que foram mais de 600. E porque eu vi casos pavorosos, não vou citar, não preciso contar. A gente sabe, né, que já é tua área mesmo, né? A gente sabe que a partir dali foram criados protocolos internacionais, né, por conta do conhecimento que, infelizmente, aprendeu-se com a dor, né? Bom, a prevenção do incêndio florestal, essas coisas, nasceu ali, né? Nasceu ali. Fora do Brasil já existia, mas aqui ninguém dava bola. A Wanda quer fazer algum comentário? Você lembra de alguma coisa nessa época? Você não estava aqui, estava em Curitiba? Não, nessa época eu já estava casada e meus... Ah, é? E as famílias ali de Harmonia, ali, nós tivemos que ir para a fábrica com a minha filha mais velha acho que tinha 7 meses por aí, né? Lembro também da família Cielski, que ele também é o mais velho, que estava com 3 meses, e nós fomos para o prédio da fábrica. Foi dito para que a gente fosse para lá, fomos levados para lá por causa de... Perto da pasta mecânica, né? Ela não estava pronta ainda, e aí foi levado os ônibus, levavam o pessoal da Harmonia, que tinha criança, passamos uma tarde. 63, né? 63, O fogo chegou muito próximo à Harmonia, tanto é que queimou um pedaço da serraria, e por pouco não entrou no pátio T, que é o pátio de madeiras atuais. O maior era do posto de gasolina. Sim. Do Orlando, Uhum. Não sei quantos mil litros de gasolina que a Clabin mantinha aquilo cheio para abastecer naquela época 200, 300 caminhões, que a Clabin não tinha quase gasolina. Era tudo da Clabin. E o medo era que o fogo chegasse naquele posto que tinha na esquina da saída de Harmonia. Perto do Teu Lagoa ali, né? E no barranco ali tinha uma meia dúzia de tanques de milhões de gasolina, de litros de gasolina. E aí o medo era de pegar fogo. Então foi um período assim bem... Eles achavam que se pegasse acabava com a Harmonia, né? Porque explodia aquele instante. É um período assim de bastante insegurança, né? Porque na verdade você não tinha a comunicação que você tem hoje, né? Então hoje o recurso do drone, o recurso, enfim, toda a parafernália eletrônica que você tem, você não tinha, né? Mas eu só queria dar um retorno, assim, por exemplo, só para a gente contextualizar quem vai nos assistir, né? E entender, assim, que... então, houve a implantação da empresa, da indústria, né? Mexeu com todo o sistema da região em 43. Vamos localizar como fazer uma métrica, 43.
Então, na verdade, então, como o Chico lembrou, então, por conta de uma necessidade, né, a guerra estava sendo, os meios de condução, de transporte, estavam sendo utilizados para transportes bélicos, né? E na costa brasileira, as embarcações nossas brasileiras foram atingidas e o Brasil entrou na guerra. Papel. Ninguém sabia que a guerra ia terminar em 45. Tá, tudo bem. Então, produzindo papel para suprir a necessidade, porque não ia poder importar, né? Então, daí como vocês falaram, em 63, justamente no período do incêndio, existe um reconhecimento da ONU, a Secretaria Especializada da ONU, ela diz que ali em 53, naquela floresta, a maior floresta particular do mundo, o maior reflorestamento estava sendo feito ali. Então é interessante, veja bem, as coisas elas vão acontecendo assim, muito bem organizadas, né? Então, em 53, há o reconhecimento de um grande floresta artificial. Ouça, isso é espetacular, mas isso é estrutura, né? Em 63 vem o incêndio. Em 73, depois começa então o milagre econômico, então daí já é outra história, né? Mas então eu acho interessante a gente entender como é que as coisas fluíram, né? Como é que fluíram, né? Assim, a parte social, a parte educacional, o sentido de solidariedade, né? O que falavam para nós era para a gente molhar as paredes, não sei se você lembra disso, Wanda, molhar as paredes da casa, a gente pegou uma mangueira e corremos molhar as paredes por fora, né? Para refrescar, que o calor era intenso demais, né? Aí teve uma noite que chegaram um pessoal, o meu tio morou, ele não, nessa época eu não estava mais morando lá, mas ele morou na agronomia, e então a gente conhecia um pessoal lá da agronomia, naquele caminho que ia para a mina de carvão. E nós estávamos em casa, já estava quase anoitecendo, e chegou esse conhecido nosso, do meu pai, da minha mãe, né? E com um caminhão, e com muitas pessoas na carroceria do caminhão, pedindo abrigo. E a gente, o que pudemos fazer? Nós tínhamos aquele terraço, né, Wanda, que tinha na casa de vocês também ali. E aquele terraço ali, eles já trouxeram colchões, trouxeram o que eles puderam salvar de suas casas, né? Aí foi arrumado camas, ao tempo ali, assim, não tinha uma coberta adequada, mas não tinha como abrigar de outra maneira, né? Então dormiram muitas pessoas passaram a noite ali. E o que eu me lembro é que tinha uma mãe que estava com uma criança com sarampo. Aí essa mãe com essa criança, minha mãe acolheu dentro de casa, né? Num quarto só para eles, porque nem podia ficar ao relento, né? E minha mãe providenciou janta, não sei se foi sopa, não lembro direito, mas eu lembro que meus irmãos mais velhos falavam que eles corriam muito na padaria buscar pão para fazer sanduíche, e para alimentar essas pessoas. Aí, eu acho que no dia seguinte, tinha muitos lugares onde estavam sendo abrigados, né? No Cama. No Cama, né? O salão social do Cama, né? Acho que daí, no outro dia, foram encaminhados para esses abrigos que a Clabin tinha providenciado, né? Mas essa noite, eles passaram a noite em casa e depois nós mesmos acabamos indo para a fábrica, né? Onde vocês foram, nós também fomos depois. Mas teve uma noite que esse pessoal todo passou lá. Não, acho que não. Eu sei que lá na agronomia, de onde eles vieram, foi totalmente abandonado, e que o fogo chegou muito próximo das casas, muito próximo. Agora, a harmonia acho que não ficou abandonada de todo, né? Não, acho que não. O povo se reunia para rezar, né, na frente da igreja e fazer oração e tudo, mas foi um momento muito, muito dramático. Eu tinha acho que 7 anos, e eu me lembro disso aí bem, de molhar as paredes e tudo, né? Que era o que mandavam fazer. Algumas agrovilas, como dizem, né? Mas acampamento que existiam antigamente dentro da fazenda Monte Alegre, foram totalmente abandonados e o fogo lambeu. A gente sabe de acidentes que houveram com caminhões, né? Que tentaram passar no meio do lugar que já achava que tinha acabado o fogo e tal, houve explosão, né? Morreu gente em cima de caminhões. Então, realmente foi dramático, né? E você falou a respeito da solidariedade, né? Agora, eu estava lembrando, né? O grupo escoteiro, era o Grupo Escoteiro Monte Alegre, que ele era na Harmonia, né? E daí tinha na Lagoa,
que era a tropa, né? Uma tropa do Grupo Escoteiro, a tropa Chavante, que era lá na Lagoa, né? Na vila. Né? E aqui na Cidade Nova tinha o Grupo Anhanguera. Então esse pessoal trabalhou muito, né? Assim, para a meninada, para a piazada, acabava sendo festa, porque estavam em cima de caminhão, correndo para lá e para cá e tal. Mas estavam ajudando, né? Estavam sendo solidários, né? Estavam servindo, né? Então, eu tenho certeza que isso aí está incrustado na alma de cada um desses que fizeram bem, né? Então, isso é uma coisa que, como diz... Não existe, não precisa de faculdade, de universidade. Você aprende fazendo e sendo solidário, né? Você estava no Exército, né? Estava me lembrando agora também fora do fogo, da chuva de pedra, né? Também, sim. Também, esse foi um outro episódio, né? Mas esse foi em 55, né? Eu estava pensando. Mas então, na avenida não tinha asfalto ainda, né? Quando deu essa chuva de pedra. Era alto... A altura era bem saliente, as pedras grandes. Não sei se alguém... Né, nós já tínhamos a igreja, que quando mudamos para a Harmonia, para a vila, já estava a igreja construída lá, já tinha. E as 3 primeiras casas que estavam ali em frente, ali, uma delas era nossa. E nesse dia, o temporal foi imenso e... Pedras grandes mesmo, tem fotos aí? Tem um acervo de fotos bem significativo. Bem significativo mesmo. A chuva de pedras não atingiu Lagoa. Não atingiu? Não. Pessoal, caiu... Caiu um pouco de pedra lá, mas nada espetacular. Da fábrica eu lembro bem. Eu vi as fotos, inclusive. Certo? Na Harmonia, a chuva foi. Mas eu queria contar que, na época do incêndio, não é? Lá em Lagoa, todo mundo foi convocado a trabalhar. Aliás, ninguém precisou, na verdade, ser convocado. O pessoal procurava lá as pessoas, os líderes, para se oferecer para trabalhar. Se apresentavam, né? E a minha mãe depois contava, não é? Eu não estava lá, né? Eu estava em outro lugar. Minha mãe contava que ela trabalhou o tempo todo feliz da vida por estar ajudando, onde era a creche. A creche foi transformada num centro de produção de sanduíche para mandar para os trabalhadores que estavam nas frentes de serviço. E então ela e outras mulheres tinham lá a incumbência de preparar os sanduíches e embrulhar para mandar para as frentes de serviço. E o medo que existia em Lagoa, e um grande medo, é que, em primeiro lugar, as casas todas de madeira, não é? E, em segundo lugar, a Lagoa era cercada por mato, não é? Como é até hoje. Né? Então, isso era uma coisa que amedrontava bastante o pessoal. Mas, graças a Deus, passou e deixou uma lição amarga. E é importante lembrar isso aí para as novas gerações, porque quando você fala no incêndio de 63, as novas gerações não têm a menor ideia, nunca ouviram falar. Exatamente. É uma coisa que eu lembro também, assim, até porque eu estava lá, né? Meu pai, então, era o gerente da padaria, né? Exatamente. Era turno 24 horas, né? Então, assim, o que a gente lembra, né, que dificilmente você vai saber de alguma padaria hoje que a gente usava o termo desmanchar, né, o trigo, desmanchar o saco de trigo, era 1 tonelada de trigo por dia. Tinha mais de 20 mil combatentes para mandar para os matos. E como o Chico falou, na região, porque a região tem os limites, né, a corrente lá, o Olaria e tal. Então, todas essas frentes de batalha, de combate, as pessoas tinham que comer. Entende? E a gente fazia pão 24 horas. Até eu comento isso num vídeo, né, que criança, né, a gente estava trabalhando na padaria,
Mas a gente dava uma escapadinha. Quando passava um caminhão, chegava, a gente via, às vezes transportando o cadáver e tal. E você... Aquilo marcava a gente, né? Você ia perguntar para ver como é que estava. Alguém falava assim, não, já está acabando o fogo em tal lugar. A gente ficava feliz, né? O próximo que chegava falava assim, não, começou em outro lugar. Então isso aí foi... É impactante, né? Mas você aprende, né? Entende? Então, para uma criança ver aquilo ali, é assim... sabe, você... O medo, né? Fim de tarde, você não via mais o sol, né? Entende? Aquelas fuligens, né? E isso só... A capital só vai dar conta disso quando lá na Assembleia Legislativa alguém chega lá e fala assim, ó, o negócio é sério. O negócio é sério. Bom, meu marido, na época, foi nas... Né, com o pessoal lá da mecânica, da fábrica, foram para fazer aquelas... Os aceros, né? Os aceros, ele passou noite lá, né? Mas então é isso, desculpe, a gente lembra dessas coisas assim, e a gente vê quanto que a gente cresceu, né? Verdade. Pois não, Chico, pode falar. Eu posso contar uma história que eu vivi no fogo, mas como soldado, bem rápido. Não diz respeito a Monte Alegre, mas para dar uma ideia do que foi o incêndio. Naquela época, nós estávamos combatendo lá na região de reserva, eu vou tentar ser rápido. E veio informação para o nosso capitão que, num determinado lugar, lá numa sanga, existia uma tafona e a família que tomava conta da tafona estava lá. E nós vimos, quer dizer, o capitão viu, né, que pelo desenrolar do fogo, o fogo ia passar por aquele mato que estava na tafona. Então, era uma baixada, embaixo tinha um mato nativo, e por onde corria uma aguinha, né, que alimentava a tafona, e a família lá. Aí o capitão chamou eu e mais 2 colegas e descemos lá, correndo lá na tafona, e o capitão falou para o pai de família, olha, vocês têm que sair imediatamente daí, porque está vindo o fogo vai passar aqui e vai matar vocês todos. Não, capitão, nós não vamos sair daqui, não, imagine. Aliás, capitão não, ele não sabia que era capitão. Não, senhor, nós não vamos sair daqui. Porque nós estamos aqui na beira d'água, o fogo passa por cima aqui, nós estamos na beira d'água aqui, não vai pegar nós. Aí o capitão, não, vai pegar. Vai pegar, não vai pegar, o cara não queria sair, teimoso. Aí o capitão, ele era o único que carregava a pistola na cinta, né? Ele não teve dúvida, ele tirou a pistola, armou a pistola e apontou para a testa dele. Bom, você não vai sair, mas eu vou deixar você aqui com a bala no meio da testa e vou tirar a tua família. Aí foi aquela gritaria, a mulher, as crianças, tudo, né? Aí o cara, a muito contragosto, saiu. Eles juntaram o que dava e a gente ajudou também um pouco e saímos correndo dali. Mais ou menos 1 hora depois, o fogo realmente veio. E o capitão mandou uma viatura levar a família para a reserva. E nós descemos lá, até uma altura que deu. Se a família tivesse ficado lá, não tinha sobrado nada. E assim, muita gente morreu naquela época. É o seguinte, quando foi o último dia aí, que daí diminuiu mesmo o fogo, mas eu estava pensando que ia aumentar, eu estava indo exatamente para a reserva. E daí acabei não indo e soube que o meu irmão estava junto com o Chico, apagando o fogo. É isso. Legal, legal.
O mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Eu tive o privilégio de servir na mesma companhia que o Jasson Matheus. Soldado Jasson. 2074, se não me engano. Mas então é isso, gente. Eu acho que de muita relevância essa nosso papo. Né? Não sei se vocês estão achando dessa forma, né? Mas é a história que nós vivemos e tal, e tivemos nossas dores, nossos amores e nossos sabores. Né? Isso foi nossa caminhada, nossa vida, nossa dificuldade. E ela tem que ser mantida, a história tem que ser contada. Né? Então, a gente não está reinventando a roda. Nós estamos simplesmente tomando um caminho passado e trazendo essa história, contando. Né? Então, acho legal. Né? Verdade. Quer fazer alguma consideração final para a gente já ir voltar a tomar um café ali? Muito obrigado. Então, estou tendo a procuração aqui da dona Wanda Töbisch Arioli, e suponho que o Jonadab vai me dar procuração também, para fazer a saudação em nome de todos. A minha saudação vai para aqueles que tiveram essa iniciativa. Para ti, meu prezado amigo Cassiano Santos, filho do grande Gibi, e tua filha Joyce, e a tua esposa Margarete. Então, eu acho que essa iniciativa vai ficar marcada na história e registrada também. E eu, como os demais, como o Jonadab, como a Wanda, nós nos sentimos certamente orgulhosos, bom orgulho, né? Não orgulho, aquele orgulho ruim, mas orgulhosos de pertencer a essa história. Quer dizer, nós não fizemos nada para pertencer, nós estamos na história porque Deus nos colocou nela. Então, graças a Deus, nós fazemos parte dessa história. É isso aí. Então é isso, né? Vamos dando um encerramento nessa pauta, nesse conteúdo. Por certo, né, que como eu falei, nós teremos aqui pelo menos mais umas 3 resenhas para tratar em outros assuntos, tendo contemporâneos ainda, né? E daí eu posso fazer essa pergunta, né? Você sabe de onde eu venho?